E o tema é muito propício para os momentos que nós estamos vivendo, os últimos momentos, os últimos dias. O tema é como sobreviver e prosperar em tempos caóticos. Mas eu gosto muito desse tema, porque não é simplesmente sobreviver, porque o sobreviver ele está arriscado e por cima foi colocada a palavra prosperar. Quem quer prosperar na presença de Deus? Quem precisa prosperar para abençoar o reino? Levanta a mão comigo em nome de Jesus. Quem sabe que o dinheiro que Deus derrama sobre a minha vida e sobre a sua vida não é para mim nem para você, mas para que o reino possa crescer? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Amém? Porque é tudo dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então não tenha medo de prosperar, não tenha vergonha de prosperar, porque a prosperidade vem das mãos do Senhor. Diga assim comigo: eu não quero a prosperidade. Não, com voz de profeta, em nome de Jesus. Eu não quero a prosperidade que vem do mundo, mas eu quero a prosperidade que vem do meu Deus. Quem entendeu essa palavra, diga amém. Eu recebo em nome de Jesus. Amém? Então eu quero, nesta manhã, profetizar sobre a sua vida. Que nesses momentos difíceis, parece que está tendo um eco, está tendo muito retorno aqui para mim nesse momento. A nossa prosperidade, o nosso crescimento. E eu quero dizer para você uma coisa. Antes de você ser próspero financeiramente, você tem que ser próspero espiritualmente. Porque não adianta nada uma pessoa ter muito dinheiro e não ter a presença de Deus. O que esse dinheiro vai virar na mão dela? Vai virar egoísmo, vai virar coisas erradas, vai gastar com coisas, situações, pessoas que não acrescentam absolutamente nada no reino do Senhor. E Deus não quer te prosperar para isso. Deus quer te prosperar para que você possa ser bênção na vida de outros irmãos. A palavra de Deus diz assim: seja tu uma bênção. Diga para o seu irmão: seja você a bênção. Meu irmão, estou aqui nessa manhã para dizer que você não vai ser um mendigo espiritual, que você não vai chegar para Deus só para pedir, portas abertas, pedir coisas do seu próprio interesse, mas você vai ser aquele que vai se levantar diante do Senhor e vai dizer assim: Senhor, usa-me a mim, porque eu quero ser bênção na vida dos meus irmãos. Usa-me a mim, porque eu quero ser bênção, ser semeador no ministério onde o Senhor me colocou. Eu quero ser próspero para prosperar outros irmãos, para abençoar outras pessoas menos favorecidas, que ainda não conhecem a Deus como nós conhecemos. Quem está entendendo, diga amém. Então eu quero profetizar na sua vida, mais uma vez, que independentemente do momento, da situação, você será uma pessoa próspera e abençoada por Deus. E que o derramar do Espírito do Senhor na sua vida, na sua casa, na sua família, sobre os seus filhos, sobre os seus negócios, será transbordante, porque Deus será glorificado quando isso acontecer. Amém? Então, tenha a convicção do seguinte: quando Deus te prosperar, quando Deus te abençoar, é para que você possa testemunhar o poder, a fidelidade e o amor de Deus na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. E para isso, meus amados, nós encontramos na palavra de Deus diversos textos que fundamentam tudo isso que eu estou dizendo aqui para você. Mas nós temos aí os textos de 1 Tessalonicenses que estão sendo ministrados nesses últimos dias. E eu quero destacar para você nessa manhã o texto que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11. Diz assim: portanto, animem e edifiquem uns aos outros como têm feito. Parece ser um texto simples, uma mensagem direta, de fácil entendimento. O texto diz, mais uma vez: portanto, animem e edifiquem uns aos outros como têm feito. Exatamente como eu estou fazendo aqui na sua vida nessa manhã. Nós precisamos entender que ninguém que recebe Jesus por Senhor e Salvador da sua vida é salvo apenas para ter uma entrada garantida no céu. Nós fomos salvos para sermos a diferença, para fazermos a diferença nessa terra. A palavra de Deus diz que nós somos o quê? Sal da terra e luz do... Você tem que ser sal, você tem que temperar a vida de outras pessoas com a presença do Espírito Santo. E você tem que ser luz, você tem que ser referência. No seu trabalho, na sua casa, na sua família, quando as pessoas olharem para você, elas têm que ver um homem ou uma mulher de Deus. Não podem ver uma pessoa comum, que se diz transformada, que se diz salva, mas falando da maneira que o mundo fala. Tendo os mesmos pensamentos pessimistas, negativos, que o mundo tem. Contando as mesmas piadas. Você tem que fazer diferença lá fora, meu irmão.
Você tem que chamar a atenção para a sua vida por aquilo que Deus fez em você, pela transformação que o Espírito do Senhor provocou na sua vida. E nós, quando nós permitimos o Espírito Santo trabalhar em nós, nós nos tornamos carta viva. Aonde nós vamos, as pessoas têm que ver o Evangelho em nós. Ou as pessoas vão ver o mundo em nós, ou elas verão o Evangelho em nós. Estou aqui para te lembrar o seguinte, tem muita gente lá fora que só vai conhecer a Bíblia por meio da sua vida, sabia disso? Tem muita gente que a única Bíblia que ela vai ler vai ser aquilo que você mostrar a respeito de Jesus para elas. E muitas vezes nós pregamos muito mais com ações e atitudes do que mesmo por palavras. Porque palavras nem sempre elas são bem recebidas. Palavras, por melhor que seja a sua intenção, nem sempre elas chegam da maneira que você gostaria que chegassem. Mas elas chegam conforme aquilo que o entendimento da própria pessoa que recebe permite. Mas as suas ações não deixam dúvida absolutamente nenhuma nas pessoas que veem as suas atitudes no dia a dia. Portanto, você tem que se lembrar do seguinte: quando Paulo escreveu essa carta para os irmãos da igreja de Tessalônica, Paulo, ele estava escrevendo em grego, era uma pessoa fluente em vários idiomas, mas a formação de Paulo era uma formação judaica. Paulo, ele era hebreu, ele se diz judeu, mas na verdade ele era hebreu, porque o hebreu é aquele que vem da linhagem de Abraão e Sara. Enquanto o judeu, ele pode se tornar judeu por conversão. Não, Paulo, ele nasceu num berço legitimamente hebreu. Então ele estava escrevendo em grego, mas o pensamento, a formação de Paulo não era a mesma formação dos gregos. Então quando ele diz assim que nós devemos edificar e animar outros irmãos, ele estava pensando naquele momento, inspirado pelo Espírito Santo, nas ministrações, nos textos antigos que ele já conhecia sobre a palavra de Deus. Talvez ele tenha se lembrado daquele momento onde Josué, logo depois que recebeu a tarefa de Moisés tendo sido levado, recolhido pelo Senhor, o próprio Deus dizer para ele assim: seja forte e corajoso. Então Deus está dizendo para você nessa manhã: seja forte e corajoso, porque Deus vai usar a sua vida para edificar outras vidas. Quem recebe, diga amém. Diga assim: eis-me aqui, Senhor. Eu estou preparado. Eu quero isso para mim. Não basta você conhecer de forma intelectual, você tem que estar preparado espiritualmente. Por mais que você se prepare intelectualmente, isso é insuficiente, porque Deus, que é Espírito, vai te preparar no seu espírito. Então é do Espírito de Deus para o seu espírito nessa manhã, para que você esteja preparado para ser um guerreiro lá fora, porque não adianta edificar, não adianta fortalecer e encorajar aqui dentro, você tem que fazer isso lá fora. Enquanto os noticiários estão dando mais notícias, você tem que ser boca de Deus lá fora, porque a gente não faz igreja dentro da igreja. Esse lugar, presta atenção, isso aqui é chão, isso aqui não é teto, aqui é lugar de recarregar as baterias para que você possa estar fortalecido lá para fora, porque é lá fora que Deus vai falar na sua boca. Não, vou repetir porque você não entendeu. É lá fora que Deus vai falar na sua boca, para que vidas sejam alcançadas, transformadas e salvas para a glória de Deus. Quem recebe, diga amém. Glória a Deus. Então, nós temos aí 3 versículos para que nós possamos ter a certeza absoluta de tudo que nós fazemos e falamos, tudo que nós presenciamos, tudo que nós cremos, para que nós possamos estar encorajados pela palavra do Senhor. Então, em primeiro lugar, você pode estar encorajado, preparado e fortalecido, porque você tem a certeza, você pode confiar na segunda vinda de Jesus. Diz assim o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 2. Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente, como ladrão à noite. Meus irmãos, quem acha que Jesus já está voltando? E quem tem a certeza absoluta que Jesus já está voltando? Amado, você não precisa e nem pode simplesmente achar, você tem que ter certeza absoluta. Isso tem que ser uma convicção dentro de você que ninguém tira. Porque se você achar que Deus, que o Espírito Santo, que Jesus está voltando, alguém pode te convencer do contrário, se tiver uma boa oratória, se tiver bons argumentos.
se tiver um bom conhecimento do texto, mas quando você tem uma convicção no seu espírito, quem tem convicção de que é salvo? Quem tem a convicção de que essa palavra é verdadeira? De Gênesis a Apocalipse, tudo que está aqui é verdade. É essa convicção que você precisa ter, para que você possa ter a coragem e a edificação pessoal da certeza da volta de Jesus. Porque você é transformado, você é encorajado, você é edificado para transformar, encorajar e edificar outras pessoas. Mas se você não tiver essa certeza dentro de você, não vai funcionar, porque não vai gerar liga, não vai colar. Você pode até falar, mas as pessoas lá no íntimo delas, elas não vão crer, não vão acreditar. Se as pessoas olharem para você, olharem para mim e verem uma fé vacilante, uma fé que na hora que tem que ser aprovada, porque na hora que está tudo aqui no altar, por exemplo, dentro da igreja, está tudo perfeito, tudo tranquilo, mas o seu teste, a sua prova não acontece aqui enquanto você está ouvindo a ministração. O seu teste vai ocorrer durante a semana. Quando de repente o seu patrão ligar para você e falar que não tem trabalho essa semana, como será a sua reação? Você como patrão, de repente você tem um contrato muito bom, você está contando com o dinheiro daquele contrato, aí de repente o cliente liga para você e quer cancelar o contrato. Como é que vai ser a sua reação diante da adversidade? Você vai esmorecer, você vai ficar triste, você vai ficar de cabisbaixo, você vai abaixar a sua cabeça? Ou é aí que é a hora de você levantar o seu rosto, olhar, clamar e dar glória a Deus? Porque dar glória a Deus quando as coisas estão bem é muito fácil. O desafio é dar glória a Deus quando as coisas não vão tão bem. Quem está entendendo, diga amém. Amado, então seja fortalecido, porque Jesus está voltando. E se Ele vai voltar, é porque Ele cumpre tudo aquilo que Ele prometeu. E na palavra de Deus, por isso que é muito importante que você esteja conosco nos domingos pela manhã, para que você possa aprender mais sobre a palavra de Deus. Porque o próprio texto diz que o povo perece por falta de unção, amém? Não, a palavra do Senhor diz que o povo perece por falta de conhecimento. Olha que maravilha. Então, é importante nós conhecermos a palavra, porque a palavra é quem nos fortalece. E ela se auto-intitula como sendo a espada do Espírito. É arma de guerra, espada não é arma de defesa, não. Escudo sim, mas espada do Espírito é arma de guerra. É para que você possa vencer o inimigo lá fora, no campo de batalha. Então, tenha certeza absoluta, convicção de que Jesus está voltando, porque quando nós temos essa convicção, nada nos para. Todo desafio que nós passamos, nós sabemos, com a certeza absoluta, com paz de espírito, de que esse desafio ele é passageiro. Amado, tudo na nossa vida tem hora de começar e tem hora de acabar. Eu não sei que momento você está vivendo, qual desafio você está vivendo, mas se está difícil, tenha calma, tenha paciência, busca sabedoria no Senhor. Esse desafio vai passar. Eu quero profetizar sobre você que está passando por alguma dificuldade. Esse desafio vai passar. Tenha calma, não desanime, não fique triste e muito menos murmure. Não atrase a sua bênção com murmuração. Esse desafio vai passar. Diga para o seu irmão, esse desafio vai passar. Se anime, Jesus está vindo por aí. Diga para a pessoa que está do seu lado, se anime. Jesus está vindo por aí. Em Apocalipse, capítulo 1, verso 7, diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, e mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, Jesus já está voltando. E se você quer um spoiler de como serão as coisas, dá uma lida lá em Apocalipse. Tudo já passou, as coisas velhas já ficaram para trás, porque tudo se fez novo. Jesus Cristo já é vitorioso, não é que ele será. Não é que nós vamos ver uma batalha final aí de Armagedon, lá, aquele negócio difícil, Jesus tendo dificuldade, os anjos, meu Deus, aquela batalha, os demônios estão se levantando, aí de repente os demônios parecem estar ganhando. Não, já foi vencido, já foi todo mundo amarrado, jogado no lago de fogo. Jesus já é vitorioso, não é uma hipótese, é uma certeza. Diga para o seu irmão, é uma certeza. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, olha que texto lindo também. Daniel capítulo 7, versos 13 e 14, diz assim: foi-lhe dado domínio e glória e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será
destruído. Meus irmãos, o reino de Jesus Cristo já está estabelecido. O reino de Jesus Cristo, ele já está dentro de mim e dentro de você. Quando você lá fora faz tudo aquilo ao contrário do que seria esperado, naturalmente falando, quando você segue a cartilha dos céus ao invés da cartilha dos homens, você já está mostrando que o reino já existe dentro de você. Já faz diferença dentro de você. Não se envergonhe de maneira nenhuma do evangelho, não se envergonhe de maneira nenhuma em ser uma pessoa que segue os preceitos estabelecidos na palavra do Senhor. Honre a Deus e Ele honrará você, porque Deus honra quem lhe honra também. Então, quando você opta pelas coisas certas, você pode ter certeza absoluta, você está chamando a atenção. Tem gente te observando, tem gente te vendo, inclusive os demônios. E quando nós começamos a fazer as coisas certas segundo aquilo que Deus espera, é claro que os levantes vão aparecer. É claro que o inimigo vai te testar um pouco mais. Mas a palavra é muito clara, diz assim: resistir ao demônio e ele fugirá de vós. Não fala que você tem que bater de frente. Não fala que você tem que discutir, que tem que entrevistar demônio. Você tem que resistir ao demônio. E como é que eu resisto ao demônio? Quando eu faço aquilo que Deus espera que eu faça. Quando eu, por opção, por desejo, por entendimento, opto por seguir o caminho estreito, o caminho mais apertado, porque não é fácil, mas eu quero te dizer, quero te garantir que vai valer a pena. Você prosperará enquanto você ver outras pessoas ficando para trás. Deixa eu te lembrar, Salmo 91, verso 7 diz assim: 1000 vão cair ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas nem você, nem a sua esposa, nem o seu esposo, a sua família, seus filhos, os seus negócios perecerão. O Senhor é contigo, Deus já te deu vitória. Receba em nome de Jesus. Quem quiser recebe, quem não quiser deixa passar. Mas eu recebo para a glória de Deus. Amém? Um outro motivo pelo qual nós podemos não simplesmente ter uma esperança, mas uma certeza, é que nós temos a capacidade de viver nesta terra, neste momento, neste plano, em vitória. Você pode viver vitoriosamente. O texto está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 8, diz assim: mas nós que vivemos na luz, devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação. Amados, nós precisamos ter uma certeza absoluta. Existem dois tipos de bênçãos específicas que nós podemos abstrair da palavra de Deus. A primeira bênção é para aquela pessoa que ainda não conhece o Senhor Jesus, que ainda não foi salva, que é chamada criatura, aquela que a palavra de Deus diz, e isso eu estou falando já na nova aliança, diz que é inimigo de Deus. A primeira bênção é se tornar filho de Deus. Como que eu faço isso, pastor? Quando eu levanto a minha mão, quando com a minha boca eu confesso, quando com o meu coração crê que Jesus é Senhor e Salvador da minha vida. Primeira bênção é me tornar filho de Deus. A partir do momento que eu me torno filho de Deus, eu tenho direito a todas as heranças, todas as bênçãos, todas as promessas, todos os milagres que estão relacionados na palavra de Deus. Eu poderia enumerar vários deles, mas não tenho tempo para isso. Mas anote aí. Quando você chegar na sua casa, faça uma pesquisa em Deuteronômio, capítulo 28, versos 1 a 14. E você verá tudo que espera, que é aguardado, que tem separado para os filhos do Senhor. Ah, pastor, mas Deuteronômio não se aplica nos tempos de hoje. Amado, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o texto é de Gênesis a Apocalipse. E não há nada que seja separado e que não seja aplicável para o dia de hoje. Os preceitos, os princípios, os fundamentos da bênção, eles são imutáveis. Diga para a pessoa do seu lado, são imutáveis. Princípio de bênção são imutáveis. E lá fala que se você seguir a palavra, se você agradar o coração de Deus, Deus é quem vai abrir as bênçãos, as portas do céu e derramar bênção sem medida sobre a sua vida. Você pode ter certeza absoluta, você está capacitado a viver as bênçãos, as vitórias, os milagres de Deus aqui nessa terra também.
Eu costumo dizer o seguinte: a palavra de Deus é como um carro de última geração. Estou assim, simplesmente ilustrando, entenda bem, eu não estou fazendo uma comparação ridícula como essa, eu estou ilustrando. Você tem acesso a um carro de última geração que chega a 340 km por hora. Vão haver pessoas como eu que vão andar com esse carro a 250, 280, é o meu limite. Vão haver pessoas que vão pegar esse conhecimento da palavra, vão levar ao limite, vão viver coisas extraordinárias. Porém, existem aqueles motoristas que são extremamente cuidadosos, vão querer andar a 20, 30, 40, 50. E tá todo mundo certo, o importante é você andar na palavra. Eu quero levar o carro ao limite máximo, porque eu sei que ele tem capacidade de responder ao pé pesado que eu tenho. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Então, se você quer viver o básico da salvação, se você quer viver o básico do milagre, sempre acreditando nas palavras dos médicos, não, que é ciência, os médicos eles sabem, tá tudo certo, tá tudo bem, eu não vou brigar com você, é direito, se Deus te permite isso, se Deus te permite, quem sou eu para dizer que não? Mas diante de uma situação desafiadora, diante de um desafio, a palavra de Deus diz que eu já sou mais que vitorioso quando eu tenho Cristo comigo. Eu sou mais que vitorioso em Cristo Jesus. Diga para a pessoa que está do seu lado. A vitória já está na sua mão. Não é que ela vai ser liberada, ela já está. Viva essa palavra, coloque em prática essa palavra, porque Deus tem vitória para a sua vida. Qual é o seu desafio? Puxa na sua memória aí. O que é que você está vivendo? Você está passando por alguma dificuldade lá na imigração? Deus já te deu a vitória. Receba em nome de Jesus. Pastor, mas pode acontecer isso, aquilo, outro, não sei. Meus irmãos, eu sei que vocês têm nós, enquanto seres humanos, nós temos muitas maneiras de justificar a nossa falha, o nosso erro. Porque o nosso natural, a nossa mente carnal, nos leva a isso em todo momento. É muito difícil para nós, que somos seres tridimensionais, entender um ser que não faz parte dessa nossa dimensão. Quem está entendendo e alcançando, diga amém. Deus está fora dessa dimensão nossa. Por isso ele é o Todo-Poderoso. Ele tem poder de fazer coisas que você jamais será capaz de ao menos imaginar. Nem os maiores cientistas podem imaginar, pensar ou alcançar o poder e a mente de Deus. Deus pode fazer tudo o que você não pode. Qual é o segredo para que você possa alcançar? Coloca o reino e a justiça em primeiro lugar. Coloca para Deus tudo que ele vai receber, tudo que ele vai ganhar se ele te der a vitória. Mostra para Deus que você vai glorificar o nome dele, você vai testemunhar e pode ter certeza absoluta, Deus vai liberar a sua vitória. Pastor, mas me prova o que o senhor está falando. Prova. A palavra de Deus, o próprio Jesus disse assim, tudo. E quando eu falo tudo, eu já tirei todas as exceções de lado. Tudo é possível para quem? Tudo é possível para quem? Não aceite uma vida de dificuldade, não aceite uma vida derrotada, uma vida sempre apertada, porque o nosso Deus é um Deus de abundância, e tudo que ele fez com abundância, para sobrar e muito para todo lado. Aleluia. Faz assim, ó. Respira de novo. Fôlego da vida, o ar de Deus. Imagina quantas pessoas, quantos milhares de anos que tem a Terra. Se os cientistas estiverem certos, quantos milhões de anos tem a Terra? Quantos seres dependem desse mesmo ar para sobreviver? E apesar de todas as pessoas, todos os animais que precisam desse ar, já terem passado por aqui, apesar de ter não sei quantos bilhões de pessoas na Terra, não falta ar para ninguém. Aleluia! Tudo que Deus faz é com abundância e perfeição. Você já parou para pensar na quantidade de animais que existem no mundo, no planeta? A quantidade de espécies diferentes de uma mesma família de animais? Esse dia eu estava olhando aquele Discovery. Existem dezenas, centenas de espécies diferentes de tubarão. É tudo tubarão. Você já viu o quanto que Deus é criativo? E a quantidade de cores que existem numa mesma fruta? Minha esposa estava me chamando a atenção para esse negócio. Olha que manga linda. Você já aprendeu a reconhecer a Deus nas pequenas coisas do dia a dia? Olha que manga linda, meu amor. Por quê, meu amor? Olha a quantidade de cores que Deus fez questão de colocar nessa manga para que ela fosse agradável aos nossos olhos. Amado, tudo que Deus fez aqui foi para que nós pudéssemos desfrutar. Aprende a desfrutar.
Lá em Gênesis está escrito assim: o céu eu fiz para mim e para os meus anjos, mas a terra é sua. Vai lá e domina, vai lá e conquista. Eu fui essa semana naquele parque, como é que chama aquele parque? No SeaWorld. Eu fiquei, todas as vezes que eu vou no SeaWorld, eu fico impressionado de ver a capacidade do homem de sujeitar a natureza. Quando eu vejo aqueles treinadores brincando com aquelas orcas, como que uma orca entende todos aqueles comandos? Ele faz assim, ela sabe o que vai fazer. Como que o homem chegou? Qual foi a reação do primeiro treinador que criou esse sistema, essa metodologia de ensinar um animal irracional a pensar? Amado, você já viu lá, foi em Nova York, já viu aqueles arranha-céus que existem lá? Em Dubai, você já viu aqueles arranha-céus que existem lá? Quantidade de coisa maravilhosa que Deus fez pra gente, inteligência que Ele colocou na nossa cabeça. Diga pra pessoa do seu lado, faz assim com o seu dedo. Agora usa esse seu dedo pra espetar a pessoa que está do seu lado e fala assim: já parou pra pensar no poder de Deus? Diga pra pessoa que está do seu lado assim: Deus não coloca limite em nada, quem coloca é você. Amado, Deus me trouxe aqui essa manhã para lembrar que você já tem vitória em Cristo Jesus. Tudo é possível que crê. Então eu quero revelar para você, trazer uma revelação. Quem coloca limite no poder de Deus é eu e você. Quem coloca limite no poder de Deus, na atuação de Deus nas nossas vidas, somos eu e você. Eu não, em nome de Jesus, eu já fui liberto disso. E espero que você também. Levanta sua mão para o alto e diga assim: eu nunca mais colocarei limites, obstáculos no poder de Deus na minha vida. Eu verei a glória de Deus. Quem crê, acredita de verdade, dá um aleluia, salva de palmas para Jesus. Você pode viver vitoriosamente aqui nessa terra. Mais um motivo para você ter certeza absoluta de que o melhor de Deus ainda está por vir. Que você vai prosperar em tempos caóticos. Você passará a eternidade com Jesus. Olha que coisa linda. Por melhor que seja o seu momento aqui, nessa terra, a palavra do Senhor diz assim: que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e ainda não subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem para aqueles que o amam. Amado, isso aqui é só a sala de espera. Você já foi numa sala de espera de aeroporto? Naquela sala VIP? Tem um lugar comum onde todo mundo espera, mas tem a sala VIP. Você vai querer esperar na sala comum? Tá tudo certo, tá tudo beleza. Mas quem quiser tem uma sala VIP, esperando, aguardando. Depende de você. Porque Deus não barra ninguém, não. Deus não barra ninguém, não. O sacrifício já foi feito, o preço já foi pago, o nome já está escrito no livro da vida. Aleluia. O que mais que você quer? Aleluia. Amado, o véu já foi rasgado. Nós temos acesso direto. Deixa eu te dar uma revelação. Você não precisa de mim para alcançar Deus hoje em dia, não. Você sabe disso, né? Você não precisa de um pastor, você não precisa de um sacerdote, você não precisa de um bispo, você não precisa de um apóstolo. Você pode seguir aquele passo a passo que Jesus deu. Quando você quiser falar com Deus, vai para o seu quarto em secreto e ore em secreto. E aquele que ouve em secreto te responderá. Ele te responderá. O problema é que muitas vezes nós não entendemos ou não queremos aceitar a resposta de Deus. Porque a resposta de Deus, inclusive o não, é bênção para a minha vida e para a sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Amado, nós precisamos entender que Deus é soberano. Ele sabe todas as coisas. Sou eu que devo me dobrar à vontade do Senhor e não vice-versa. Amém? E a palavra do Senhor diz assim: não tentarás ao Senhor teu Deus. Então toma cuidado com os seus pedidos, com as suas petições. Toma cuidado ao colocar as suas vontades diante do Senhor, porque Ele já conhece todas as suas necessidades. A palavra diz que antes mesmo que você seja capaz de formular uma palavra para sair da sua boca, Deus já sabe o que vai sair de lá. Quer pegar Deus de surpresa? Me pergunte como. Como, pastor? Quer pegar Deus de surpresa? Então, seja uma pessoa grata em todas as coisas. Comece agradecendo. Termine agradecendo. Louve o tempo todo. Encha o seu dia da presença de Deus. Vá trabalhar, sim, você precisa trabalhar, mas vá ouvindo louvores, vá ouvindo ministrações, pregações. Enche o seu espírito com o Espírito do Senhor. Anime-se no Senhor. Que Deus já tem vitória garantida para você.
Porque Deus decidiu, olha só, Deus decidiu. Eu costumo dizer, Bíblia, Gênesis e Apocalipse, 39 livros do Antigo Testamento, mais 27 do Novo Testamento, é tudo decisão e posicionamento. Você se decide e Deus faz. Você se posiciona, não arreda a pé, não dá um passo para trás, porque você tem a certeza de que quem vai realizar é você. Você acha que eu estou aqui por causa de oratória, por causa de capacidade? Amado, você não imagina como eu fico na noite anterior que eu sei que eu tenho que ministrar a palavra. Até antes de chegar aqui, você não sabe como eu estou tremendo por dentro. Mas é porque eu não falo de mim, mas por causa do Espírito de excelência que habita em mim e ministra sobre a sua vida. Você não sabe o temor que eu tenho para ministrar essa palavra, mas eu venho, sabe por quê? Eu não arredo o pé. Poderia inventar várias desculpas, eu não posso. Eu estou cansado, trabalhando muito, né? Mas não, porque se eu tenho um chamado, eu tenho que cumprir o chamado com excelência, porque eu creio que eu vou passar a eternidade com o Senhor, e lá na eternidade Ele pode me questionar. Você lembra aquela vez que eu te chamei e você disse não? Porque ninguém é obrigado a fazer nada para Deus. Você tem que entender que estar aqui é um privilégio para mim, uma oportunidade para mim. É uma bênção para mim, porque se não for eu, qualquer um que Deus coloca nesse altar vai ser usado da mesma forma, com a mesma ousadia. Pode vir de uma maneira diferente, mas aquilo que Deus precisa falar para você será dito. Quem crê nisso, diga amém. Olha só que palavra linda, porque Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira sobre nós. Cristo morreu por nós para que estejamos despertos, quer dormindo, vivamos com Ele para sempre. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 9 e 10. Olha que texto lindo também que está em 1 João, capítulo 14, verso 3. E quando eu for e preparar lugar para vocês, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Amado, Jesus, Ele não pode mentir. Jesus, Ele pode fazer muita coisa, mas uma das coisas que Ele não pode fazer é mentir, porque Ele é Deus, e sendo Deus, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa das promessas que faz. Então preste atenção, se o nosso mestre falou que vai voltar, Ele vai voltar. Abre o seu olho. O que você está fazendo com os dias de vida que o Senhor te deu? O que você está fazendo com as armas espirituais, com as ferramentas que Ele te deu? O que você está fazendo com a palavra que Ele te deu para testemunhar a respeito disso? Se você tem convicção que Jesus de verdade é real, se você tem convicção que Jesus de fato é Deus e tudo que está registrado sobre Ele aconteceu, você pode ter certeza absoluta. Jesus está voltando. Nós estamos nos últimos minutos. Ah, pastor, mas desde que mundo é mundo, desde que esse texto foi escrito há não sei quantos anos atrás, centenas de anos atrás, estão pregando que Jesus está voltando. Sim, mas antes haviam vários sinais que ainda precisavam ser cumpridos. Várias palavras proféticas que foram lançadas e que ainda não tinham se cumprido. Amado, sabe qual que é a próxima grande manifestação profética que essa palavra é verdadeira? Porque todas as outras já se cumpriram? Pergunta assim, qual, pastor? O arrebatamento da igreja. Essa palavra é tão verdadeira, tanto espiritualmente quanto historicamente, que todas as profecias já se cumpriram. A próxima grande profecia se chama arrebatamento da igreja. Quando Jesus virá nos ares, e todo olho verá, e toda boca confessará que Jesus Cristo é o Senhor, todo joelho se dobrará. Você já parou para pensar sobre isso? Não é aquele que quiser, aquele que achar que é Jesus, não. Todo joelho se dobrará. Aquelas pessoas que você pregou e rejeitaram. Todos os demônios que tentam todos os dias colocar incertezas, inseguranças, mentiras sobre você, sobre a sua família, sobre as coisas que te rodeiam na sua mente. Todos eles terão que se dobrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Salva de palmas para Jesus. Ele está te aguardando na eternidade, amado. Tem uma eternidade de bênçãos te aguardando. Aguenta mais um pouquinho. Diga para o seu irmão, aguenta mais um pouquinho. Segura as pontas mais um pouquinho. Olha só o que está escrito em Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21. E eu te convido a ficar de pé, porque nós já vamos encerrar. Mas a nossa cidadania
está nos céus. Aleluia. Não, você não entendeu. Você não entendeu. Quem é imigrante aqui na América? Será que sou só eu? Você é imigrante dessa terra antes de tudo. Porque a nossa cidadania é nos céus, está nos céus, onde esperamos ansiosamente o Senhor, o Salvador, Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. E agora em Apocalipse, para fechar a conta, passar a régua. Pode continuar, pastor, tá lindo. Apocalipse capítulo 21, versos 3 e 4 diz assim: E ouvi uma grande voz, vinda do trono, que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Você não está entendendo nada. Deixa eu dizer mais uma vez. Acorda aí, crente. Deus habitará com eles. Eles serão o seu povo, e o seu próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Você está chorando? Está chorando por quê? Está chorando porque aguarda mais um pouquinho. Deus enxugará as lágrimas dos seus olhos. Não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Aleluia. Eu não sei o que você está passando hoje, não sei os seus desafios, não sei as suas dores, eu não sei os seus obstáculos, não sei as suas preocupações da semana, mas eu quero te dizer que Jesus Cristo vive. Ele reina, Ele domina sobre o invisível, sobre o visível, sobre aquilo que você crê que Ele é capaz de fazer e principalmente muito além daquilo que você nem imagina. Ele está aqui nessa manhã para confirmar no seu espírito, confirmar no seu coração de que Ele é Deus e que Ele pode todas as coisas. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças porque a Tua palavra é real e verdadeira. Nós cremos, meu bom Deus, que o Senhor já tem um lugar muito melhor para nós, preparado para a nossa eternidade. Nós cremos, meu bom Deus, e queremos declarar nesta manhã, de uma maneira profética para as nossas vidas, para as nossas famílias, para os nossos casamentos, para os nossos negócios, que nós não vamos somente sobreviver, mas nós vamos prosperar em tempos caóticos, nós vamos prosperar em tempos difíceis. Nós cremos, declaramos, confiamos na Tua palavra que diz que 1.000 vão cair do nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nem nós, nem nossos familiares, nem aqueles que o Senhor já separou para a salvação perecerão, porque o Senhor é verdadeiro e a Sua palavra se cumpre. Pai, que o Senhor possa abençoar cada um dos Teus filhos aqui presentes, entregando para eles uma semana abençoada, uma semana cheia de vitórias. Faz algo que eles não estejam preparados, meu bom Deus, para receber. Faça algo essa semana que eles possam se lembrar desse culto e que ao fazerem assim, ao Senhor, isso acontecendo, no próximo domingo hajam testemunhos de pessoas dizendo que o Senhor continua fazendo milagres. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. E quem crê, salva de palmas para